São três tipos de satisfação diferentes, que pelo menos do ponto de vista da análise, a palavra é a mesma, mas o alcance do significado deve ser considerado de forma diferente. Com o presidente Chissano, a pessoa sai satisfeita porque aquele assunto foi resolvido naquele momento e a gente depois não sabe o que é que vai acontecer a seguir. É uma satisfação do presente. Eu estou muito satisfeito com o presente. Talvez possa dar alguns exemplos. No Acordo de Roma, preconizava a constituição de 30.000 homens para as Forças Armadas. E o presidente Chissano saíram satisfeitos por terem chegado ao acordo que eram 30.000 homens. Depois o presidente Chissano convenceu o Guebuza, o Dhlakama, que 30.000 homens não tínhamos dinheiro para isso. Era preciso fazer com menos gente. E o Dhlakama aceitou. Portanto, já é uma novidade ao longo disso. Depois, mais tarde, quando o Dhlakama começou a ficar insatisfeito dessa sua satisfação, começou a queixar-se que o presidente Chissano criou a FIR e que a Renamo não estava contemplada na FIR. Portanto, significava uma força que ele criou que podia ter sido contemplada na criação das Forças de Defesa e Segurança. Portanto, é preciso compreender a forma de estar da política da figura de Joaquim Chissano. Com Armando Guebuza, não. Armando Guebuza é uma pessoa difícil, não é? A primeira vez que eu me encontrei com o presidente da Renamo, em Nampula, ia tratar de assuntos da Agenda 2025, portanto, ele já estava a viver em Nampula, se não me engano, já no segundo mandato do presidente Guebuza. Ele queixava-se que nunca tinha sido recebido pelo presidente Guebuza. Portanto, era uma pessoa, não é, que o presidente Guebuza mantinha afastado. E todo o diálogo que foi feito foi sempre feito através de interpostos canais, não é? De tal forma que as coisas levaram a satungir, a parte incerta, a conflito político-militar, etc, etc. Então ele fica satisfeito quando estes passos todos difíceis, é como um parto difícil, que depois nasce a criança, que foi trazer o Dhlakama para o processo eleitoral e ele poder fazer, digamos assim, a campanha eleitoral, recensear-se, candidatar-se, etc. Já satisfeito. É um outro tipo de satisfação, completamente diferente. Analisando agora a satisfação com o presidente Inhosse, parece-me que é uma satisfação bem diferente. É uma satisfação de um diálogo olho nos olhos, sabendo que são muito diferentes, cada um defende ideias muito diferentes, mas que podem encontrar plataformas para poder criar uma espécie de agenda nacional em que, se alguém não falhar, as coisas vão correr bem. Digamos, é uma satisfação com olhar para o futuro. Mas, ao mesmo tempo, ele vai avisando. Não sei se lembra, quando ele diz, eu sou satisfeito, chegamos a um acordo, os deputados vão tomar posse, não é? E nós vamos meter o anteprojeto na Assembleia. Mas que o Partido Frelimo não brinque conosco lá na Assembleia, senão quem vai ficar mal é este meu irmão aqui. Então, isto aí permite ver que ele está muito satisfeito, mas não deixa de ficar avisado que algo pode não correr bem. Mas não é uma relação difícil como com o Guebuza, nem uma relação imprevisível como foi com o Joaquim Chissano. Veja este exemplo do apagão no centro-norte de Moçambique. Durante quase 30 dias, em que não é só o apagão que eu, em minha casa, perdi o peixe, não podia ligar o meu congelador, mas a indústria, são os transportes, são os insumos agrícolas, etc. Nada.
a parte mais substancial de produção de riqueza deste país estava paralisada. Eu li um artigo num jornal que disse uma coisa simples. Durante esse tempo todo, ninguém se lembrou de fazer uma requisição civil, não é, aos militares, uma requisição civil aos jovens, para fazer serviço cívico, etc., para correr e tentar resolver aquelas infraestruturas que foram destruídas. Deixaram isso para a ANE, para a EDM, porque eles que resolvem. Qualquer país que faz contas, a primeira coisa é fazer uma mobilização geral. Vamos lá trabalhar, gente. Parava as universidades, os engenheiros que estão a sair das universidades vão ajudar. Não, é como se nada estivesse a acontecer. Isso é não fazer contas. Depois veio um romântico qualquer que disse, não, o prejuízo que isso está a provocar na macroeconomia, na economia nacional, é 0,5%. Onde é que ele foi buscar estes dados? Não é? É não fazer contas. Portanto, este país está habituado a não fazer contas. O Tomás Salomão, no outro dia, dizia, o ano passado, quando veio dar a oração de sapiência aqui na nossa universidade, que há um boom, há uma bolha de construção civil, de prédios gigantescos. E dizia ele que a energia que vai ser gasta no prédio do Banco de Moçambique é equivalente a toda a energia que é gasta na cidade de Pemba. Onde é que está o plano estratégico da EDM para poder responder a este boom de construção, de gasto de energia, para que, de facto, daqui a 10 anos possa corresponder a este? Caíram as torres, não havia alternativa. Mas todas as empresas têm que ter plano B. Queixavam-se, faltaram produtos alimentares. Nós temos uma costa que pode perfeitamente ter barcos de cabotagem e temos portos que recebem barcos de cabotagem. Não há cabotagem em Moçambique. Está a ver, quer dizer, não faz contas o país. Este é que é o grande problema. Nós, em termos de políticas públicas, não fazemos contas. O que quer dizer o país está preparado para isto? Quem diz isso? É o INGC e, se calhar, os Ministérios da Agricultura, não sei quantos, em termos de segurança alimentar, etc., não é? Mas não preparar para as cheias, preparar para as calamidades, tem que passar também pelas próprias populações. E o que nós estamos a criar neste momento é uma dependência total das comunidades à ação governativa, o que está completamente errado, porque você não pode criar gerações e gerações que vivam permanentemente de donativos, porque, repare, todos os anos temos cheias, todos os anos temos que reassentar pessoas e todos os anos temos que distribuir víveres, todos os anos temos que declarar calamidades. Por onde é que vai parar? Quer dizer, não acaba mais isso? Não acaba o reassentamento? Não acaba a distribuição? É impossível. Isso transformou-se numa indústria. E quando se transforma numa indústria, entra na cadeia de produção. Ficamos à espera das cheias para podermos distribuir víveres, fazer peditórios de contribuição, fazer política, etc. A Renamo não fez campanha. Quem fez campanha foi Afonso Dhlakama. Portanto, todo o ônus do homem ter entrado na campanha 15 dias depois. Não houve uma pré-campanha. O presidente Nyusi fez como pré-candidato, ele fez campanha, deu-se a conhecer. A Frelimo tem uma máquina impressionante. Portanto, quer o Partido Frelimo, quer o presidente Nyusi, estudaram as nossas sondagens, estudaram profundamente as nossas sondagens, porque vieram aqui buscar os resultados, as análises, aquela parte que não é publicada, portanto, que constitui as estatísticas,
as amostragens, etc, etc. Pegaram, estudaram, não é? E traçaram estratégias. A Renamo não. A Renamo deixou-se descansar, foi a reboque do seu líder e o que aconteceu é que houve transferência de voto, sim, não da Frelimo para a Renamo, mas houve transferência de voto do MDM para a Renamo. Resultou exatamente isso. Com todas as irregularidades que possam ter havido, mas de forma nenhuma seria possível haver uma segunda volta, nem de forma nenhuma seria possível aproximar a percentagem da Renamo dos 47%, 48% como teve em 99. Era completamente impossível. Porque, de facto, depois de termos saído de um conflito político-militar, não é? 15 dias depois, um Dhlakama fragilizado pela saúde, não é? Ainda muito ele fez levar a reboque o seu partido atrás de si. Mas quem ficou prejudicado nisso foi a MDM. Porque na nossa sondagem as coisas estavam de tal forma equilibradas, não é? Que não havia tanta transferência de votos, não é? E isso permitia, de facto, se não houvesse tanta transferência de voto, houvesse alguma transferência de voto, sobretudo urbano, para a Renamo, e equilibrado com o MDM, como foi nas autárquicas, eventualmente teria havido uma segunda volta. Não houve, porque houve erros crassos por parte das campanhas eleitorais, quer da Renamo, quer do próprio MDM. Considerando, digamos, como o pivô desta nova governação, o paradigma que é o presidente Nyusi. O presidente Nyusi não é a pessoa Filipe Jacinto Nyusi só, ele, engenheiro, que vem dos caminhos de ferro, etc., que a Frelimo, digamos assim, levou à vitória. Não é isto. É o que ele representa em termos de nova linguagem e de expectativas para o nosso país. Eu acho que foi, de facto, escolhida uma pessoa que não tem um compromisso muito vinculado à velha guarda do Partido Frelimo. Imagine que teria sido o engenheiro Pacheco, membro da Comissão Política, das governações desde Joaquim Chissano e não sei quantos. Não traria esse discurso novo. O presidente Nyusi é um membro júnior do partido, é membro número 133 do Comitê Central. Não é membro nem do secretariado, nem da Comissão Política. Portanto, não tem nenhuma tradição dos velhos compromissos dentro do partido. Vem do setor empresarial, portanto, estava nos caminhos de ferro. Portanto, ele não, apesar de ser filho de antigos combatentes, mas a sua experiência de vida, não é? Membro do partido, sim, mas a sua experiência profissional, empresarial. Então, ele representa, de facto, um paradigma que pode trazer, para além do seu próprio discurso que ele apresenta e que assumiu como sendo o seu compromisso, algo que me parece extremamente importante: ser presidente de todos os moçambicanos. E aqui talvez levantaram algo que é considerado, é discutido no meio, por debaixo, como dizem os brasileiros, por debaixo das mantas ou qualquer coisa assim. Ainda não é apregoado, a não ser alguns temerários. Eu pessoalmente acho que seria, e o velho militante Mariano Mazzini também defende esta posição. Eu acho que seria muito bom que o presidente Guebuza continuasse a ser presidente do partido e que o Nyusi fosse apenas presidente da República e fosse presidente de todos os moçambicanos e não assumisse a direção do partido, o que isso lhe retiraria a possibilidade de poder governar, não é, junto do seu patrão, que ele disse que é o povo moçambicano e não os militantes do Partido Frelimo. Se o governo é o governo da Frelimo, quem controla é a Frelimo.
não é? E a Comissão Política dita as leis, as regras do seu manifesto no plano quinquenal do governo. Está claro, isso está claro. Mas o Presidente da República, que, sendo embora chefe de governo, também é chefe de Estado. Então, ele tem que poder fazer passar o seu orçamento, o seu programa econômico social e o seu plano quinquenal, respeitando o manifesto do partido maioritário que lhe fez ganhar as eleições, mas olhando também para os manifestos dos outros partidos, que lhe permite ser presidente de todos os moçambicanos. E que aqueles que não são membros do partido não são necessariamente inimigos da Frelimo. Então, eu pessoalmente, eu sou membro da Frelimo, não é? Porque é a minha escolha, mas não sou obrigado a concordar com tudo que a direção do meu partido diz, porque isso não é uma religião, não é um dogma. Se há alguns membros dentro do partido Frelimo que acham que o presidente Guebuza deve deixar de ser presidente para entregar a presidência ao NUS, há outros que dizem que não. Eu alinho com aqueles que dizem que não. Eu acho que devia ser assim, vamos experimentar isso. Então o presidente Guebuza, como presidente do partido, vai discutir com os outros partidos, tal como na Assembleia as bancadas lutam entre elas lá, e deixam o NUS governar o país.